O Vale do Paraíba, 1890. O sol que amadurecia os grãos de café não trazia luz para a fazenda Santa Cecília, mas sim uma claridade doentia que revelava as cicatrizes de um solo saturado de opressão e sangue. Ali, o ouro negro da economia imperial havia deixado um rastro de herança maldita que o tempo se recusava a apagar. O ar era espesso, carregado com o cheiro de terra úmida e o pressentimento de uma tragédia que nenhum historiador ousou detalhar integralmente em sua época. A Santa Cecília não era apenas uma propriedade produtiva. Era um estado de espírito gótico e decadente, onde as araucárias e o jacarandá serviam de moldura para uma sede que parecia ter sido construída com a cal do desespero. O proprietário, Coronel Bento de Moraes, era um homem cujas mãos tinham o cheiro permanente de ferro e terra, um patriarca que governava seu império com a métrica da chibata e a lógica do isolamento absoluto em meio à serra lúgubre. Você já se perguntou se as árvores que nos cercam podem ser testemunhas mudas de atrocidades inomináveis? Na Santa Cecília, os cafezais não apenas cresciam, eles pareciam se alimentar do que estava enterrado sob suas raízes profundas. Em 1890, 2 anos após a abolição oficial, a fazenda permanecia um enclave de sombras, onde a liberdade era apenas um sussurro abafado pelo som rítmico das máquinas de beneficiamento e pelo grito do vento. O incidente que desencadeou o massacre começou com um silêncio antinatural que caiu sobre a senzala e o casarão durante uma colheita de inverno. Não era a paz do repouso, mas a tensão superficial de um oceano de mágoas prestes a transbordar. Elias, um agrimensor enviado para redefinir as fronteiras da propriedade decadente, foi o primeiro a notar que o solo da fazenda possuía uma temperatura anômala, um calor que emanava das fendas da terra. Ele instalou seu laboratório técnico em um antigo quarto de hóspedes, onde o mofo nas paredes desenhava figuras que lembravam rostos em agonia mineral. Elias era um homem de ciência, mas naquela sede, seus instrumentos de precisão falhavam sistematicamente. As agulhas das bússolas girando em desespero como se buscassem um norte que não existia mais. O ambiente sensorial era opressor, uma mistura de perfume de flores mortas e o cheiro acre de minério bruto e cal. A história oficial registrou o evento como uma revolta camponesa isolada, mas a verdade que permanece sem resposta é que o massacre foi um fenômeno de combustão social e telúrica. A terra da Santa Cecília, cansada de ser o palco de séculos de dor, parecia estar incitando os homens ao confronto final. O coronel Bento, em sua paranoia de poder, via conspirações em cada sombra de jacarandá, enquanto os trabalhadores sentiam o chamado das pedras sob seus pés. Elias começou a documentar anomalias físicas nos grãos de café colhidos. Eles não eram orgânicos, mas possuíam uma dureza metálica e um brilho que lembrava o sangue seco. Ao tentar moer um desses grãos, a máquina de aço se estilhaçou, lançando fragmentos que cortavam o ar com um som lúgubre e cortante. O agrimensor percebeu que a fazenda estava produzindo algo que desafiava a biologia, uma colheita de ódio cristalizado em forma mineral. A atmosfera na sede tornou-se insuportável quando as janelas começaram a transpirar um líquido avermelhado que manchava as cortinas de veludo. O coronel, trancado em seu escritório de jacarandá, falava com as paredes, respondendo a sussurros que apenas ele conseguia ouvir no meio da noite gelada do vale. Elias tentou fugir, mas descobriu que os caminhos da fazenda se dobravam sobre si mesmos, levando-o sempre de volta ao pátio central de secagem do café. O isolamento tornou-se total quando a névoa mineral desceu da serra, isolando a Santa Cecília do resto do mundo, como uma tumba de vapor e silêncio absoluto. Dentro desse sudário, o tempo parou, e a única coisa que importava era a contagem regressiva para o massacre que ninguém esqueceu. Elias sentia sua sanidade ser erodida pela percepção de que a fazenda era um organismo vivo, uma fera de pedra e madeira que exigia um sacrifício final e sangrento. A primeira vítima foi o capataz da fazenda, encontrado no meio do cafezal, com o corpo transformado em uma estátua de sal e minério,
os olhos fixos em um terror que a morte não conseguiu apagar. O coronel Bento, em vez de horror, sentiu uma euforia necrótica, acreditando que a terra estava finalmente se unindo à sua vontade de ferro. Ele convocou todos para a sede, uma reunião que selaria o destino lúgubre de cada alma presente naquela geografia de horror. O massacre não foi rápido. Foi uma descrição lenta de agonia e transformação sensorial sob a luz das lamparinas de querosene. Quando o confronto estourou, o som das armas não era de pólvora, mas de pedras se chocando. Uma cacofonia de impacto mineral que estilhaçava os ossos e a razão. Elias assistiu de seu esconderijo no porão, enquanto os homens se tornavam monstros de cal e poeira, lutando com uma fúria que não pertencia mais ao reino dos seres humanos. Termino este primeiro bloco com a visão do pátio de café coberto não por grãos, mas por dedos humanos mineralizados. Uma colheita macabra que brilhava sob a lua cheia. O que viria a seguir provaria que a Santa Cecília não queria apenas sangue. Ela queria a integração total da vida ao seu solo maldito. O segredo que eles esconderam por décadas era que ninguém realmente morreu naquele massacre. Eles apenas mudaram de estado físico na memória da Terra. A transição para o horror absoluto manifestou-se na transformação física da própria sede da fazenda durante a noite do massacre. As paredes de taipa começaram a pulsar como um coração de pedra, e o assoalho de jacarandá gemia com o peso das sombras que caminhavam sobre ele. Elias sentia que o ar estava sendo substituído por um pó de quartzo fino, dificultando sua respiração e transformando cada fôlego em uma agonia metálica e cortante no fundo de seus pulmões. O coronel Bento de Moraes apareceu no balcão da sede, sua pele agora assumindo a textura da cal descascada e seus olhos brilhando com uma luz fria e inominável. Ele já não falava português, mas uma língua de atrito e estalos que fazia os vidros das janelas vibrarem em uma harmonia lúgubre. Ele ordenou que a terra subisse e consumisse o que restava dos vivos, um comando que foi obedecido pelo solo que se abria em fendas de fogo e gelo mineral. Elias via os trabalhadores serem puxados para baixo, não pela gravidade, mas por mãos de pedra que brotavam do chão de terra batida. O massacre era silencioso, uma absorção metódica da carne pela geologia bruta da fazenda amaldiçoada. O agrimensor percebeu que a Santa Cecília estava cobrando os juros de séculos de exploração, transformando os corpos daqueles que a feriram em adubo mineral para sua própria eternidade de sombras. A comparação da escuridão a um tecido sendo unido para cobrir a realidade tornava-se uma metáfora palpável naquela noite de 1890. Elias sentia-se um fio sendo costurado ao redor de um núcleo de horror, uma testemunha paralisada pelo sublime e pela herança de sangue que saturava cada centímetro da propriedade. A natureza não era ali uma moldura, mas o carrasco final, uma força erosiva que apagava a identidade humana com uma eficiência geológica e implacável. O incidente incitante da fase final do massacre foi a descoberta de Elias no porão, um altar feito de ossos de escravos mineralizados que sustentava o alicerce principal da casa. Ali, o segredo da riqueza da família Moraes era revelado. O café não crescia pelo clima, mas pelo sacrifício contínuo de vidas integradas ao solo. O massacre foi apenas a conclusão de um ciclo de alimentação telúrica que a fazenda exigia para manter seu brilho roxo e lúgubre no vale. O medo de Elias transformou-se em uma aceitação melancólica ao perceber que sua própria pele começava a brilhar com a mesma luz mineral dos cafezais. Ele era agora o escrivão da destruição, o homem enviado para medir a profundidade de um abismo que não tinha fim. A Santa Cecília era um buraco negro de história e dor, um ponto onde a razão humana colapsava sob o peso da verdade inominável que a Terra guardava há 140 anos em silêncio. As perguntas retóricas martelavam o que restava de sua consciência. Pode a maldade de um homem se tornar a fundação de uma montanha? O que resta da história quando o papel se torna pedra e o sangue se torna seiva metálica? Elias via os vultos dos que morreram antes dele,
agrimensores e capatazes cujas almas eram agora apenas veios de quartzo na parede da sede. O massacre era uma celebração de integração, um baile de sombras e cal lúgubre. A adjetivação sombria que descreve aquele momento falha em capturar a profundidade da agonia de Elias ao ver o coronel Bento ser lentamente absorvido pela poltrona de jacarandá. O homem e a mobília fundiam-se em uma escultura de luxo decadente e horror físico, um monumento à ganância que o solo de Teresópolis e do Vale do Paraíba não perdoava. O massacre terminara no plano humano, mas continuava no plano mineral, uma erosão eterna da alma. A névoa agora tinha o gosto de sangue antigo e o cheiro de minério de ferro, uma mistura que embriagava os sentidos e paralisava a vontade de Elias de lutar pela vida. Ele sentia que seus próprios ossos estavam se tornando pesados demais para serem carregados por músculos de carne, uma transição para a rigidez do basalto. A fazenda Santa Cecília estava completa, sua fome saciada pelo massacre que o mundo oficial logo trataria de esquecer. A história trágica da fazenda mais maldita do café é um diagnóstico da nossa própria insignificância diante da memória das pedras. Elias, a última testemunha biológica, deixou de ser um observador para se tornar parte do registro físico daquela noite de horror. O massacre que ninguém esqueceu vive hoje nas vibrações de baixa frequência que emanam das ruínas da sede, um som que adverte sobre o preço de se plantar sobre o sangue alheio e a cal. Termino este bloco com o silêncio que se seguiu ao massacre, um silêncio que não era paz, mas a quietude de um túmulo lacrado sob a serra. A fazenda Santa Cecília recuou para as sombras da história, levando consigo os nomes e as vidas de todos os que ousaram tocar em seu ouro negro. O segredo permanece enterrado sob a cal, aguardando o momento em que a terra decidirá vomitar sua herança para um mundo que prefere ignorar o gótico de seu próprio solo. O day after do massacre foi marcado pelo apagamento sistemático de cada vestígio biográfico da família Moraes e da fazenda Santa Cecília dos registros oficiais. O governo da província, temendo o impacto da verdade sobrenatural na economia cafeeira, enviou unidades militares não para investigar, mas para dinamitar o que restava da sede. O local foi declarado zona de exclusão sanitária e burocrática, uma mancha no mapa que ninguém deveria visitar ou mencionar. Elias Dornelles, ou o que restava dele, tornou-se o guardião invisível daquelas ruínas, uma consciência integrada ao basalto e ao jacarandá petrificado. Sua memória foi fragmentada pelos explosivos, mas sua essência permaneceu ligada à vibração da terra, uma sentinela de quartzo que observa o passar dos séculos. A fazenda maldita tornou-se uma lenda, um sussurro de medo entre os tropeiros e viajantes que cruzavam o Vale do Paraíba sob a neblina lúgubre. Em 1920, uma expedição de geólogos tentou reabrir a área, mas seus instrumentos de perfuração choravam óleo vermelho ao tocar no solo da Santa Cecília. Os homens relataram ouvir o som de correntes e gritos vindo de dentro das pedras, uma cacofonia de agonia mineral que os forçou a abandonar o local em menos de 24 horas. A terra não aceitava intrusos que não estivessem dispostos a se tornar parte de sua herança de sangue e cal eterna. A limpeza dos rastros físicos nunca foi completa, pois a maldição da fazenda era de natureza geológica, não apenas arquitetônica. Os grãos de café mineralizados continuavam a brotar do solo após cada chuva forte, pequenas joias de sangue seco que brilhavam com uma luz perigosa e sedutora. Curiosos que coletavam esses objetos eram logo tomados por uma inércia melancólica, seus corpos endurecendo lentamente até se tornarem parte da paisagem mineral do vale. Conectando este passado sombrio ao presente, percebemos que o massacre do café é a base invisível sobre a qual muitas fortunas modernas foram construídas. O silêncio do governo sobre o caso Santa Cecília é o mesmo que protege as fendas da nossa própria história oficial brasileira. A fazenda é hoje um vácuo geográfico, um ponto onde o tempo se recusa a curar as feridas purulentas de uma era de opressão
e gótico rural absoluto. A metáfora da pele humana como couro curtido e a alma como quartzo transparente resume a condição final de todos os que foram consumidos pela Santa Cecília. Não há túmulos naquela fazenda, pois os corpos são os próprios alicerces e os próprios cafezais, uma integração perfeita entre o crime e a natureza. O massacre foi o ato final de uma peça que começou com o primeiro navio negreiro e terminou com a petrificação da esperança sob a cal lúgubre. Elias, em sua forma mineral, ainda registra o crescimento das pedras e o pulsar do sangue telúrico sob a serra dos órgãos. Ele é o escrivão de uma tragédia que a ciência prefere ignorar, mas que a literatura gótica preserva em suas páginas mais sombrias e densas. A história oficial pode ter esquecido o massacre, mas a terra de Teresópolis e do Vale do Paraíba retém cada segundo da agonia em sua estrutura molecular de basalto e jacarandá secular. Se você sente um peso inexplicável ao atravessar as áreas serranas do Rio de Janeiro, saiba que pode estar caminhando sobre os escombros de uma verdade inominável. O segredo de 1890 não está escondido por falta de provas, mas por excesso de terror biológico e histórico que a nossa sociedade não está pronta para processar. A Fazenda Santa Cecília continua lá, invisível e soberana, aguardando por novos agrimensores que ousem medir o seu abismo de silêncio. O massacre que ninguém esqueceu é, na verdade, um massacre que todos foram forçados a fingir que nunca aconteceu em prol do progresso e da ordem pública. O sangue do café manchou o solo de forma tão profunda que nenhuma reforma urbana ou agrária foi capaz de limpar a aura de desolação que emana do vale. A Santa Cecília é o útero de um horror que se recusa a morrer, uma herança que exige ser reconhecida através do gótico e da dor. O comportamento errático dos animais na região hoje é a prova de que a vibração do massacre ainda está ativa sob as camadas de asfalto e cal. Bois que não pastam em certas áreas e pássaros que evitam sobrevoar as ruínas invisíveis são os indicadores biológicos de uma anomalia persistente. A Fazenda Maldita é um órgão vital do gótico brasileiro, um coração de pedra que bombeia sombra e esquecimento para as veias da nossa memória nacional. A partir deste ponto, o relato torna-se um aviso para o leitor. A curiosidade é o primeiro passo para a fossilização da alma. Ao ler estas palavras, você está se conectando à frequência de baixa frequência que engoliu Elias e o Coronel Bento em 1890. O segredo inominável agora habita sua consciência, fundindo a sua pele à cal daquelas paredes imaginárias que sustentam a nossa realidade precária e lúgubre diante da eternidade mineral. A adjetivação final deve refletir o estado de petrificação total que a Santa Cecília impõe. O massacre foi uma cerimônia de endurecimento biológico sob o sol pálido do vale. Não houve sobreviventes orgânicos, apenas testemunhas geológicas que aguardam o colapso final da luz plena. A Fazenda Maldita é a prova de que a terra tem uma memória de aço e uma fome de cal, e que o café foi apenas o lubrificante para uma engrenagem de horror ancestral. Em 1950, um relatório secreto do Exército mencionou a descoberta de estátuas humanas de quartzo durante a construção de uma rodovia próxima ao local original da fazenda. Essas estátuas foram trituradas e usadas como base para o asfalto, garantindo que o massacre fosse literalmente pisoteado pelo progresso moderno. Elias sentiu cada golpe de picareta como uma vibração em sua própria consciência, integrada ao solo da Serra Lúgubre. A limpeza burocrática foi tão eficiente que hoje não existem fotografias ou desenhos autênticos da Fazenda Santa Cecília em nenhum arquivo público. Ela sobrevive apenas em relatos orais distorcidos e em documentos lacrados, que aguardam por pesquisadores que não tenham medo do mofo e da escuridão. O massacre que ninguém esqueceu é o fantasma que assombra a economia do café, lembrando que a beleza do grão esconde a feiura da herança do sangue. O gótico rural brasileiro atinge seu ápice na descrição do pátio de secagem da Santa Cecília.
onde as sombras das araucárias parecem chicotear o chão durante o pôr do sol. Ali, o tempo faz uma curva lúgubre, e o passado de 1890 torna-se o presente de quem ousa olhar para as frestas da realidade. A fazenda não é um lugar no espaço, mas um ponto de ruptura na cronologia da dor humana e da integração mineral absoluta e soberana. O epílogo desta crônica é seco e documental. A fazenda Santa Cecília desapareceu, mas o seu silêncio é a coisa mais barulhenta que você ouvirá se decidir visitar o vale sozinho. Não há monumentos para as vítimas do massacre, apenas o basalto frio e a vegetação roxa que cresce sobre as cicatrizes purulentas da terra amaldiçoada. O segredo está seguro, pois quem o descobre torna-se parte do silêncio que o protege contra a luz e a razão. Elias, em sua vigília eterna, observa as luzes das cidades modernas brilharem no horizonte, sabendo que elas também são construídas sobre abismos de segredos e herança. Ele não sente mais medo, apenas a densidade mineral de quem sabe que a pedra sempre vence a carne no final da jornada. O massacre do café foi apenas um capítulo de uma história maior de integração e apagamento que define a nossa existência sob o céu de Teresópolis e do Vale. A metáfora do segredo como um corpo sob a cal serve para descrever o ato de ler este documento. Você está agora coberto pelo pó de quartzo desta narrativa lúgubre. O peso mineral que você sente em seus ombros é a herança da Santa Cecília, uma dívida que a terra cobra de todos os que se aproximam de sua verdade inominável. O massacre está agora registrado em sua mente, tornando-o uma testemunha cúmplice do silêncio e da dor. As transformações sensoriais finais de Elias incluíram a perda da visão binocular em favor de uma percepção geológica total de 360 graus. Ele vê a fazenda não como uma ruína, mas como uma joia de sombras encravada no coração da serra, pulsando com a luz fria de 1000 sacrifícios. A tragédia da Santa Cecília é a beleza terrível do gótico, onde a morte não é um fim, mas uma mudança de estado para a eternidade mineral e inominável. O coronel Bento de Moraes, fundido ao seu escritório de Jacarandá, tornou-se o deus pedra daquela geografia de horror, governando um império de silêncio e poeira de cal. Sua punição foi a mesma de sua ambição: possuir a terra de forma tão absoluta que ele deixou de existir como homem para se tornar o próprio solo. O massacre foi o batismo de sua divindade sombria, uma cerimônia de sangue e quartzo sob o sol do Vale do Paraíba. Reforce em sua consciência que a história oficial é uma construção para manter a paz social, uma camada de cal sobre a podridão da herança brasileira. O massacre da Santa Cecília é a rachadura nessa cal, o ponto por onde o passado lúgubre vaza para o presente, contaminando a nossa percepção de justiça e progresso. O segredo de 1890 é a prova de que somos um país de fantasmas mineralizados, caminhando sobre um cemitério de café e sombras. Encerro este relato com a visão das araucárias retorcidas que ainda cercam o vácuo geográfico da fazenda, seus galhos apontando para o céu como dedos acusadores. Elas são as sentinelas de uma tragédia que ninguém esqueceu, mas que ninguém ousa nomear em voz alta, por medo de despertar a fome da terra. O silêncio é o manto que protege a Santa Cecília, e a cal lúgubre é o destino final de toda a carne que ousa desafiar a soberania das pedras. A adjetivação final deve ser de uma precisão cirúrgica. O massacre foi uma colheita de almas para um celeiro de sombras sob a serra lúgubre de Teresópolis. Não houve vencedores, apenas uma integração geológica que nivelou o coronel e o escravo sob a mesma densidade de basalto e esquecimento. A fazenda maldita do café é o monumento definitivo ao gótico rural, uma estrutura de dor e quartzo que desafia a erosão do tempo e da memória técnica. O sublime gótico manifesta-se na sensação de paz que Elias sente agora ao ser apenas uma vibração na pedra, livre da fragilidade dos sentimentos e da biologia. Ele é a Santa Cecília, e a Santa Cecília é ele, uma fusão que o mundo moderno jamais compreenderia
com seus manuais de física e agronomia. O massacre foi a libertação da carne para a glória eterna do mineral, uma jornada de sangue que terminou na cal e no silêncio absoluto e soberano. O segredo de 140 anos está agora em suas mãos, uma herança de palavras que pesam como pedras em sua mente de leitor cético e moderno. Não tente buscar a localização da fazenda em mapas digitais, pois ela só pode ser encontrada através do mofo dos arquivos e do medo que habita os seus próprios sonhos. A Santa Cecília é um estado de consciência gótico, um lugar onde o café tem o gosto da morte e a terra tem a cor do sangue antigo. A imagem final desta crônica é a de um grão de café negro e brilhante, caindo em um pátio de secagem de cal branca, criando um contraste lúgubre e eterno. Esse grão é a alma de Elias, registrando para sempre a tragédia que ninguém esqueceu, mas que todos foram forçados a enterrar sob o asfalto do progresso nacional. O massacre terminou, mas a fome da terra de Teresópolis continua ativa, aguardando pela próxima colheita de agrimensores e curiosos. Elias, em sua vigília mineral, sente o toque da chuva ácida sobre a serra, um batismo de ferro que limpa a poeira de cal de sua pele de quartzo transparente. Ele não espera por resgate, pois ele é o senhor de seu próprio abismo, o guardião de uma história que a luz plena jamais ousaria iluminar. A fazenda amaldiçoada é o seu reino de sombras, e o massacre foi o seu portal para a eternidade geológica e inominável, no Vale do Paraíba, em 1890. O silêncio do governo sobre o caso Santa Cecília é a moldura que completa este registro de horror e herança cafeeira maldita sob o céu de Teresópolis. Cada documento queimado e cada mapa adulterado serviram apenas para fortalecer a lenda gótica da fazenda que devora homens e produz pedras de sangue seco. O massacre que ninguém esqueceu é a cicatriz purulenta na pele da nação, um lembrete de que o passado lúgubre nunca morre, ele apenas se petrifica. Reforce a percepção de que a cal lúgubre desta narrativa é a mesma que cobre as paredes de sua própria casa, um lembrete da nossa conexão com o solo maldito do café. O segredo não está mais escondido pela família Moraes, mas por nós mesmos, em nossa negação sistemática da dor que fundamenta o nosso conforto e a nossa ordem. O massacre da Santa Cecília é a nossa história coletiva, um gótico rural que pulsa em cada grão de café que bebemos ao amanhecer. A frase de impacto que sela este documento é: a terra não esquece o que o sangue escreveu, e a pedra não perdoa o que a carne tentou apagar com a cal da burocracia. Guarde este registro como quem guarda um segredo de 140 anos, sabendo que a verdade inominável é a única coisa que sobrevive ao tempo e à erosão da alma. A fazenda maldita é agora parte de você, e o massacre é a música que embalará o seu silêncio daqui para frente no Vale Lúgubre. Encerro esta crônica documental cinematográfica com a imagem da névoa mineral subindo novamente a Serra dos Órgãos, cobrindo as ruínas invisíveis da fazenda Santa Cecília para sempre. O apagamento foi concluído no plano físico, mas o registro literário garante que o horror do massacre permaneça vivo na densidade das palavras e no mofo do pensamento. A herança do sangue é eterna, e o café é a sombra que nos persegue através dos séculos de cal e dor. O silêncio final é absoluto, soberano e inominável sobre a sua consciência integrada à geografia de 1890 e ao massacre que ninguém esqueceu sob a luz lúgubre do vale. A fazenda maldita recuou para o centro da terra, levando consigo Elias, o coronel, e a verdade que o Brasil preferiu dinamitar para manter a sua ilusão de progresso e luz plena. O segredo foi revelado, e o preço é a sua própria integração mineral a esta narrativa de sangue e pedras famintas.